na beiraste da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos que eram os seguidores de João Batista. E um dia ele escutou João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus, eis aí aquele que tira o pecado do mundo, esse vocês deveis seguir. E André, irmão de Simão Pedro, seguiu Jesus. E mais do que isso, ele quis que o seu irmão conhecesse Jesus e foi chamar Pedro. E chamou Pedro, Pedro se pôs diante de Jesus e Jesus, fixando nele o olhar, disse: tu és Simão, filho de João, agora tu se chamarás Cefas, que quer dizer pedra. Naquele momento, às margens do mar da Galileia, Jesus chama Pedro: vem, segue-me. Mas não, claro, o Senhor sempre vai fazer o chamado, mas não basta apenas ser chamado pelo Senhor, é preciso mais alguma coisa do que isso. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu em uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E sentado, ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam peixes em tamanha quantidade que as redes se rompiam. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: não temas. De agora em diante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Não basta apenas ser chamado pelo Senhor como Pedro foi. Agora, o Senhor dá a missão a Pedro. Tu não serás mais pescador de peixes, mas pescador de homens. Mas não basta receber a missão do Senhor. É preciso mais. Um dia, Jesus, já prestes a entregar a sua vida na sua paixão, ele fez a última ceia. E na última ceia ele começou a falar que ele passaria pela morte, seria flagelado, sofreria a perseguição e seria preso e seria morto. Daí Pedro tomou a palavra e disse: mestre,
eu não deixarei, mesmo se for para a prisão ou para a morte, eu estarei contigo. E Jesus, fitando os olhos em Pedro, sabendo do coração dele, disse: Pedro, ainda hoje, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Depois dali da ceia, Jesus foi para o Getsêmani, depois foi preso. E veja bem, Pedro, aquele que foi chamado às margens do mar da Galileia, aquele que recebeu a missão de ser pescador de homens, que disse para o Senhor que não deixaria nem na sua morte, estaria com ele. Naquele momento Pedro seguia às escondidas o Senhor. E o Senhor sendo julgado, sendo flagelado ali por todos, naquele momento, sendo ultrajado. E daí uma mulher chegou para Pedro, que ele estava escondido ali, mas a mulher percebeu que Pedro era seguidor de Jesus e disse: você é um deles. E Pedro disse: eu não conheço esse homem. Depois aproximou o outro e disse: sim, você é galileu, você seguia aquele homem. E ele disse: não conheço, nunca estive com esse homem. E depois veio o outro e Pedro negou novamente. Naquele momento o galo cantou. E é interessante o que a palavra fala, que naquele momento Jesus fitou os olhos em Pedro. E Pedro viu que Jesus o olhava. Naquele momento Pedro se arrepende e sai chorando amargamente daquele lugar. Mas não para por aí. Um dia Jesus, depois que subiu aos céus, depois que voltou, começou a aparecer aos apóstolos, aos discípulos. E daí Jesus chegou para Pedro um dia às margens do mar da Galileia, no lugar do chamado, no lugar que ele recebeu a missão. E daí Jesus chamou Pedro: Pedro, vem aqui. E Pedro foi até Jesus, e Jesus, fitando os olhos em Pedro, disse: Pedro, tu me amas mais do que os outros? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. Daí Jesus disse outra vez: Pedro, tu me amas? Pedro disse: eu te amo, Senhor. Jesus, eu imagino que Jesus, da mesma forma que fitou no dia do chamado, no dia que deu a missão a Pedro, ele fitou os olhos em Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Nesse momento a palavra fala que Pedro entristeceu-se. Com certeza Pedro lembrou das 3 vezes que o negou, há pouco tempo. E Pedro disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Mas esse amor que Pedro fala não era ainda um amor verdadeiro. Era apenas um gostar. Pedro gostava de Jesus. Por isso que eu falei, não basta apenas ser chamado, não basta apenas receber a missão, é preciso amar verdadeiramente. Mas o Senhor não espera que nós estejamos preparados para nos chamar, nos dar uma missão, e não espera que nós o amemos verdadeiramente para nos amar. Jesus naquele momento cura o coração de Pedro e dá a ele uma grande missão de ser o chefe da igreja. E Pedro, com certeza, no final da sua vida, Pedro mostra que amava verdadeiramente o Senhor. Ele deu a vida. Quem apenas gosta, trai. Quem apenas gosta, nega. Mas naquele momento, no final da vida, Pedro mostrou que amava verdadeiramente o Senhor, dando a vida, sendo crucificado. E ele disse: eu não quero ser crucificado como meu mestre porque eu não sou digno. Crucifica-me de cabeça para baixo. Meu irmão e minha irmã, o Senhor te chama, o Senhor te dá uma missão. Ele não espera que você esteja preparado, que você ame verdadeiramente, mas no final da tua vida, nós seremos provados se verdadeiramente amamos o Senhor. Sim, Senhor, eu te amo de todo o coração.
não vou te negar. Vou cuidar dos teus e vou falar sem medo a toda alma que encontrar. Vou remar pra dentro desse mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu, um simples Pedro, um pescador, chamado por Deus a buscar outro mar.